Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as números de doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês um react baseado em uma tendência que eu escuto de certos pastores evangélicos sobre uma pretensa conversão de evangélicos ao catolicismo e em particular envolvendo pastores protestantes de alguns segmentos que acabam estudando a patrística, estudando a história da igreja e chegam à conclusão de que o catolicismo é o caminho da verdade, a verdadeira igreja de Cristo. O que mais me chama a atenção não é tanto o fato de alguns gatos pingados se converterem ao catolicismo, já que atualmente o Brasil tem uma tendência ao crescimento do protestantismo por inúmeras razões, e dentre as quais, no meu entender, os evangélicos fazem questão de ocupar os espaços outrora que foram da Igreja Católica, e por outro lado a Igreja Católica não faz nenhum esforço para a reconversão dos fiéis. No entanto, mesmo com esses gatos pingados que se convertem ao catolicismo, os evangélicos fazem um maior escândalo, como se fosse um pecado mortal pior do que, sei lá, ser ateu, por exemplo. Eu já vi e já presenciei que há evangélicos que são capazes de aceitar muito mais alguém ser ateu do que ser católico. E isso revela uma visão de um certo ressentimento ao catolicismo, e não somente de ressentimento, como também até mesmo a criação de certas estereotipações que não condizem verdadeiramente com a fé católica. O que me parece muitas vezes é que os evangélicos, para crescerem, precisam difamar ou injuriar a Igreja Católica de alguma forma. E mesmo com a venda nos olhos que eles produzem para certas pessoas não verem a realidade ou não verem o fato de que o catolicismo tem argumentos e o catolicismo tem uma história, e essa história e essa teologia e a sua mensagem e seus significados vão muito além dos estereótipos ou então dos preconceitos que os protestantes criam, mesmo assim, não somente muitos pastores evangélicos insistem nos erros, como mais além, eles não conseguem entender por que essas pessoas, ainda que sejam minoritárias, se convertam ao catolicismo. Eles não conseguem entender. Não é a primeira vez que eu ouço de um pastor evangélico uma explicação que é completamente estapafúrdia a respeito dessas conversões. E olha que eu conheço algumas pessoas que eram de berço protestante e que acabaram se convertendo à fé católica por inúmeras razões, e muitas vezes razões de um convencimento sobre não aquilo que a Igreja Católica é retratada, mas aquilo que a Igreja Católica é, até mesmo historicamente e teologicamente, enfim. Vamos fazer assim um comentário desse pastor, acho que o nome dele é Davi Abreu, da Igreja Batista Memorial de João Pessoa, cujo título é Desconvertidos, por que os evangélicos estão se tornando católicos? Ele coloca aqui entre aspas. Vamos analisar os argumentos desse pastor. Pastor, nos últimos anos tem acontecido um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Brasil, Estados Unidos, uma parte da Europa também tem acontecido, que é o retorno de protestantes para o catolicismo romano. Como o senhor explica esse moderno fenômeno de evangélicos que estão migrando para a Igreja Católica Romana? E por que os evangélicos estão fascinados pelo catolicismo? Eu não sei até que ponto os evangélicos estão necessariamente fascinados pelo catolicismo. São apenas alguns elementos do mundo evangélico, algumas pessoas do mundo evangélico e, em geral, pessoas com um nível de instrução maior do que a média do que encontramos no mundo evangélico. Ou seja, são pessoas que muitas vezes, tem até uma coisa engraçada, querendo refutar a Igreja Católica ou contestar a Igreja Católica, foram nas fontes primárias do cristianismo, nas fontes da patrística, estudando a história da Igreja, como se desenvolveram os dogmas, como se desenvolveu o cano bíblico, etc. E quando eles têm contato com esse material novo, eles percebem, se eles forem honestos, que, basicamente, todos aqueles estereótipos que os protestantes criam sobre a igreja são irreais e não têm valor histórico algum. E isso sem prejuízo também dos aspectos teológicos. Então, quando eles descobrem que não somente a igreja primitiva, como também a igreja dos 3 primeiros séculos, e até mesmo a igreja de Constantino,
eles adoram alardear que Constantino criou a Igreja Católica, pelo menos alguns segmentos. Outros já dizem que, na verdade, oficializou a Igreja Católica e também é um erro histórico, enfim. Mas eles vão descobrindo que a história da fé cristã é indissociável da Igreja. E mais além, muitos dos dogmas que nós postulamos como cristãos, e isso também comungam as igrejas tradicionais da Reforma, como a Trindade e etc., eles vão perceber que todo o desenvolvimento dogmático se deveu ao fato da Igreja Católica existir como portadora da verdade cristã. E isso, evidentemente, causa um baque psicológico para essas pessoas que, de repente, descobrem que existe um patrimônio teológico, um patrimônio espiritual, que não é aquela estereotipação ridícula que os protestantes fazem. E isso explica muito a conversão de certos protestantes ao catolicismo. E observem que essas conversões, em geral, não são conversões gerais. Porque, digamos que o arraia miúda do protestantismo continua sendo protestante, continua sendo aquele bunda mole, continua sendo aquele tapadão que acha que a Bíblia é a única regra de fé. Eles mesmos, principalmente aquele pessoal que tem menos instrução, é capaz de contestar a própria reforma protestante, mas enfim, quer dizer, se cria inúmeros conflitos por conta dessas duas máximas que, no meu entender, são bastante perniciosas, que é o livre exame e a sola escritura. E aí, o protestante esclarecido, o protestante que estuda verdadeiramente e quer buscar a verdade, descobre que a sola escritura não tem bases na história da igreja. Não tem bases nem mesmo na Bíblia. Não tem bases na patrística. É muito comum a gente observar certos protestantes querendo enxertar a sola escritura na patrística, quando na verdade a patrística não dá base para isso. Muitas vezes são falsificações, são adulterações ou descontextualizações dos textos dos pais da igreja. E isso, infelizmente, aí já é um caso de desonestidade intelectual, ou então realmente não querer aceitar a verdade. Agora, para aqueles que aceitam a verdade, aqueles que aceitam realmente a historicidade do cristianismo, eles perceberão, evidentemente, que a história cristã é, acima de tudo, uma história católica. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero abordar essa questão por meio do entendimento da apostasia. Apostatar é desviar-se vagarosamente de Deus. A pessoa vai se desviando de pouquinho em pouquinho até que ela se afasta totalmente. Então, à primeira vista, eu trato isso como uma apostasia. Vamos analisar este argumento. Ele está dizendo que pessoas dos círculos evangélicos ou dos círculos protestantes tradicionais, podemos dizer necessariamente protestantes reformados, como no caso dos calvinistas ou então luteranos, ele está afirmando que essas pessoas se converteram ao catolicismo por apostasia. É um cacoete mental de certos segmentos protestantes abusarem de uma retórica verborrágica e acusar todo tipo de dissidência que acaba se tornando uma dissidência católica como se fosse, como heresia, como apostasia, como um xingamento. Só que é estranho esse tipo de argumentação, por quê? Primeiro, para se basear-se numa apostasia, é necessário haver uma ortodoxia. Em outras palavras, quando se acusa os desvios da fé, sejam de vários matizes, heresia, apostasia, no caso apostasia é a negação da fé, enquanto a heresia é um desvio, é um modo errado de ver a fé. Se existe um grupo de pessoas que não tem o menor embasamento para acusar alguém de herege, é o protestante. Por quê? Se nós analisarmos a história da Reforma, desde o século XVI até os dias de hoje, o que o protestantismo restaurou de velhas heresias que foram combatidas pela Igreja Católica é uma coisa absurda. Eu posso até provar assim de uma forma elucidativa. Vejam, por exemplo, um pastor presbiteriano, o senhor Augusto Nicodemos, declarando abertamente que Maria não é mãe de Deus, mas tão somente mãe de Cristo. Ou seja, ele está separando as duas naturezas de Cristo na pessoa. Ele está dizendo que as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Cristo, são separadas. Isso tem um nome, chama-se heresia nestoriana. O mais absurdo da declaração de Nicodemos é que ele pode usar 2 ou 3 argumentos contraditórios e achar que isso está tudo bem.
todo protestante entra em contradição. Eles são uma coleção de heterodoxias, mas a única heterodoxia, segundo a lógica deles, que não pode ser aceita é a católica. Você pode ser qualquer coisa no protestantismo. Você pode negar a Trindade, você pode negar a Eucaristia, você pode negar a imortalidade da alma, você pode negar o domingo para o sábado, você pode negar o batismo de crianças, você pode brigar pelos batismos, você briga inclusive pela forma do batismo, quer dizer, eles não sabem nem mesmo como batizar pessoas, ou como pelo menos se batizava desde os primórdios da era cristã até os dias de hoje. Então, por exemplo, esse sujeito é batista e presumo eu que ele não aceita o batismo de crianças, mas percebam que quando ele direciona a crítica ao batismo de crianças, ele nunca vai direcionar diretamente aos protestantes, porque os luteranos, os calvinistas, os anglicanos batizam crianças. Ele vai direcionar o ataque à Igreja Católica. Qual é a conclusão que nós chegamos? E que eu vou repetir até me delongar, porque realmente os erros são repetitivos, então os acertos também são, né? As respostas são repetitivas. A única motivação que une um segmento protestante a outro autenticamente não é um artigo de fé, não é necessariamente um dogma, não é a forma de batismo, não é nada disso. Não é teologia. O que une um protestante a outro de uma forma profunda, autêntica, inquestionável, é o fato de que todos esses segmentos odeiam a igreja de uma forma sectária, de uma forma fanática e de uma forma irrefletida. Podemos até dizer, de uma forma completamente absurda. Mas já voltando à questão da apostasia e heresia. Para que haja uma apostasia e uma heresia, é preciso que haja uma ortodoxia, e não somente uma ortodoxia, mas uma institucionalidade que guardou essa ortodoxia durante 2000 anos. Da feita que ele está dizendo que a Igreja Católica é heterodoxa ou apóstata, a pergunta que não quer calar é: apóstata em relação ao quê? Heterodoxa em relação ao quê? E ele não pode afirmar que a Igreja Católica é heterodoxa em relação à seitinha dele, que foi fundada, sei lá, há 50 anos, há 100 anos. Não. Ele tem que encontrar dentro da história da Igreja, da história da cristandade, algum movimento ou alguma entidade que guardou essa verdade ou essa ortodoxia durante 2000 anos. Porque se é uma heterodoxia, evidentemente que essa heterodoxia ameaça algo que é ortodoxo. A heterodoxia vive em função da ortodoxia, ainda que como antítese. Da feita que isso não existe, então a apostasia é tão somente um insulto, um xingamento. Ah, eu não gosto da Igreja Católica porque eu acho feinha, porque a minha opinião vale como autoridade. E aqui nós temos um outro problema do protestantismo, que é o fato de que quem tem autoridade para afirmar a verdade cristã? E embora eles caiam numa anarquia eclesiológica, porque cada pessoa afirma a verdade que lhe convém, no entanto, aqui prova a contradição, que cai no âmbito da subjetividade. Aliás, essa subjetividade, só para alertar vocês, já era denunciada pelos católicos no século XVI, quando Lutero instaurou uma concepção completamente bizarra de sacerdócio universal. Agora todo mundo é sacerdote. Pegou a Bíblia, pronto, eu posso interpretar da maneira como eu quero. E mesmo o próprio Lutero reconheceu, e isso já nos primórdios da Reforma, que o movimento que ele encabeçou estava se diluindo, estava se desagregando. Justamente porque, como se negou a autoridade legítima para afirmar a fé cristã, e não somente a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é um aspecto das fontes da fé cristã. Nós temos a igreja, a própria igreja, e também a tradição da igreja, né? O magistério da igreja, quer dizer, aquelas pessoas que estão dentro da igreja e que têm o mundo de ensinar e que guardam as tradições da igreja, as suas orientações também, que são herdadas dos apóstolos, e a Sagrada Escritura, que também é um ensino cristão católico. Nós temos que entender que quando nós falamos que existe um cânon bíblico, é um cânon bíblico segundo quem e segundo o quê? Segundo a visão católica, segundo aquilo que a igreja considerou válido para afirmar não somente a sua inspiração, como também os seus valores enquanto dogmas.
Então a canonicidade se desenvolve a partir de uma tradição e a partir de um ensino. Sem este ensino e sem essa tradição, nós não seríamos capazes de reconhecer quais são os textos que são considerados canônicos ou verídicos, autênticos, ou os chamados apócrifos. Tá? Embora esse termo apócrifo também tenha lá suas complicações, tá? Mas aí seria um outro debate. Tá? Vamos lá. Uma apostasia. Não meramente como uma migração que você faz de uma rede de internet para outra, ou de uma empresa de celular para outra. Mas eu vejo isso, acima de tudo, como uma questão de apostasia. E para se tratar de apostasia, quando se trata de apostasia, nós podemos dizer que a apostasia, na verdade, ela nunca deve nos pegar de surpresa. Ela não deve nos pegar de surpresa. Por quê? Porque o protestantismo é cheio de apostasias, ou pelo menos cheio de heresias. Aliás, quando nós vemos alguns elementos do protestantismo, como os socinianos, os testemunhos de Jeová, até alguns círculos adventistas, que afirmam, por exemplo, que a trindade não é autêntica, e isso vem de alguns ramos do calvinismo, dos ramos dos puritanos e particularmente dos unitaristas, que negam a trindade. Então aqui nós temos um caso que já está descambando da heresia para a apostasia, porque nós estamos negando propriamente a divindade como ela é, porque a divindade é a trindade. Mas de onde é que vem isso? Vem do catolicismo? Não, vem do protestantismo, ou de alguns segmentos do protestantismo que não se entendem entre si. Se um dia alguém fizer um concílio universal protestante, e vamos juntar aí os inúmeros segmentos batistas, porque nós podemos ver aqui que deve ser uma das ramificações dos segmentos batistas, né? Vamos pegar todas essas ramificações e uni-las, tá? Aí de repente chama os luteranos, chama os calvinistas, chama, sei lá, os anglicanos, chama, sei lá, os wesleyanos, os congregacionistas, os testemunhos de Jeová, os adventistas. Eles vão dizer que os adventistas, os testemunhos de Jeová não são protestantes, mas na verdade eles têm todo esse processo que é de rupturas e mais rupturas dentro do protestantismo, mas digamos que eles criassem um concílio universal para chegar a um denominador comum do que é reforma protestante, ou pelo menos do que seria uma doutrina cristã unida. Vocês podem ter certeza de uma coisa, isso seria humanamente impossível. E humanamente impossível por uma razão muito simples, porque o protestantismo ele tem a ilusão fatal do subjetivismo transformado em verdade. Cada pessoa interpreta a escritura como quer, cada pessoa chega à conclusão que quer, e cada seita ou segmento, e nós temos que entender que a palavra seita é divisão, né, separar, basicamente, e é isso que o protestantismo faz. Ou os protestantismos, né? Porque o protestantismo é uma pluralidade de heresias, uma pluralidade de contradições em que eles mesmos não se entendem. E isso sem prejuízo não somente dos aspectos dogmáticos, mas até mesmo dos aspectos pessoais. Porque, por exemplo, dentro da Igreja Católica existem segmentos que não se entendem enquanto segmentos, mas eles permanecem unidos dentro das mesmas chefias, dentro do mesmo Papa, dentro dos mesmos dogmas, etc. Evidentemente que existem conflitos internos na Igreja Católica, mas esses conflitos internos não levam necessariamente à cisânia como é o protestantismo. Porque, por exemplo, se um pastor não for com a cara de outro pastor, cada um cria a sua igreja e dane-se. Não existe mais esse espírito de corpo ou espírito de unidade. E vejam que esse problema da desunião ou da desagregação é uma constante na história cristã, tá? E isso na época apostólica. Porque quando Paulo de Tarso, quando Pedro criticam certas pessoas que causam controvérsias inúteis, ou então querem fazer polêmicas, ou até mesmo causar heresias, eles já previram naquele momento que haveria uma tentativa de divisão, de destruição da unidade da fé, de destruição da unidade do corpo místico, porque quando nós falamos de corpo místico, nós não estamos falando de uma mera abstração, nós estamos falando de um corpo de fiéis que seguem autoridades legítimas, instituídas pelo próprio Cristo, porque na verdade os bispos são sucessores dos apóstolos, e quem instituiu os apóstolos foi o próprio Cristo, tá? E baseado no quê? Naquilo que nós podemos ler em Efésios 4, versículo 3, né? A mesma fé, o mesmo batismo, mesmo e único batismo, né? O único batismo, né? Mesmo Deus e mesmo corpo. E veja que nós estamos falando aqui de mesma fé, no caso, unidade de fé.
unidade de corpo, um único batismo, só um único batismo. Não se pode criar 3, 4 interpretações diferentes do batismo. E os batistas, e os calvinistas, e os luteranos não se entendem no batismo. Porque a lógica de um invalida o outro. E, portanto, para os batistas, os batismos luteranos, calvinistas, anglicanos e católicos não valem. Então aqui é um problema, que é um verdadeiro, por exemplo, assim, uma verdadeira torre de Babel. É uma verdadeira torre de Babel. Isso é o protestantismo. Ou os protestantismos. Porque a gente sempre tem que colocar no plural. Diga-se de passagem. Vamos lá. Porque nós encontramos isso por toda a Escritura. Você encontra isso no Antigo Testamento e você vai encontrar isso no Novo Testamento. Você encontra homens como Salomão apostatando da fé. Você encontra homens como Absalão. Você encontra homens como os filhos de Eli. Homens como os filhos de Arão. E você encontra tantos outros homens no Antigo Testamento que apostataram da fé. Olha só que lógica maluca e lógica estapafúrdia. Ele está dizendo o seguinte, que os evangélicos que procuraram saber a verdade, procuraram estudar a história da igreja e se convenceram de que a igreja é a verdadeira fé, segundo ele, é a falsa fé ou então a perda da fé. Ora, a única perda da fé, se é que podemos dizer assim, é a perda da fé sobre uma heresia, sobre uma apostasia. Por quê? Vamos analisar onde se enquadra esses conceitos de heresia e apostasia. É onde há divisão. É onde há criação de controvérsias inúteis. É onde há ressurreição de velhas heresias. E tudo isso está ligado ao protestantismo. As pessoas não são burras o suficiente para perceber que quando se convertem ao catolicismo, não se convertem por apostasia. Né? Pelo contrário, eles saem da apostasia, eles saem da heresia. Justamente porque observam que tudo que a fé cristã tem de mais precioso foi a Igreja Católica que guardou. Foi a Igreja Católica que transmitiu. Foi a Igreja Católica que preservou. Sem isso, nós não teríamos a fé cristã. Nem mesmo para que o senhor pastor, Davi Abril e muitos outros tenham esses caprichos heréticos, ou então apóstatas, se é que podemos dizer assim, mas principalmente são mais heréticos do que propriamente apóstatas. Embora, claro, quando você vê a negação da igreja legítima, então nós temos também uma mescla tanto de heresia como de apostasia. Né? Então, quer dizer, esse pessoal nega em algum ponto a doutrina cristã. E eles criam para si próprios certos conceitos que são estranhos àquilo que foi ensinado durante 2000 anos. São não somente estranhos, como também divergentes. Porque da feita que se nega a igreja legítima, resta criar somente uma igreja ilegítima, uma igreja falsa, uma falsa igreja. E aqui nós temos um outro problema da eclesiologia protestante, porque o protestante não crê no aspecto espiritual da igreja. Eles caem numa visão genérica de igreja, em que todos os segmentos protestantes mais confusos, mais prolixos possíveis, vão abarcar uma unidade, né, que é de tão espiritual e de tão etérea, a gente não reconhece em lugar algum. Mas veja uma coisa, o Espírito Santo não se engana, o Espírito Santo não é mentiroso. Da feita que essas pessoas estão divididas em questões de fé, em questões de corpo, em questões de batismo, então não existe unidade espiritual. E se não existe unidade espiritual, é porque de alguma forma o Espírito Santo não está inspirando essas pessoas. Agora, vamos fazer uma comparação com a igreja que de fato preservou a unidade, que foi a Igreja Católica. A Igreja Católica preserva os mesmos dogmas de fé, os mesmos ritos, os mesmos ensinos durante 2000 anos. Alguém vai dizer que essa igreja não é inspirada pelo Espírito Santo, não foi conduzida pelo Espírito Santo, a sua própria unidade, a despeito das crises, a despeito das brigas internas, e mesmo assim ela está durando, ela está mantendo, ela está segurando as rédeas contra os dissabores do tempo, contra os dissabores das tendências políticas, etc. Isso é evidente. E quem é protestante minimamente honesto percebe isso. E minimamente inteligente também, porque para estudar a Igreja Católica tem que realmente ter uma boa formação. E aí essas pessoas de boa formação percebem, realmente, isso aqui é certo e o que está errado é o protestantismo. É simples assim. Então não há apostasia coisa nenhuma. Na verdade, estão saindo da apostasia e estão saindo da heresia. Vamos lá. E eram homens que conheciam a lei, que conheciam Deus, que sabiam o que a lei, o que Deus requeria. Como era que Deus queria que eles vivessem. Então eles apostataram, mesmo conhecendo a Deus, mesmo estando ali no povo da aliança. Eles apostataram de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, você encontra também homens que apostataram da fé.
Você vê Paulo falando sobre isso, Demas, que amou o presente século, né, e abandonou Paulo, Alexandre, o latoeiro, e alguns outros que também apostataram da fé. Nós podemos dizer que esse fenômeno, na verdade, ele não deve nos pegar de surpresa, porque as Escrituras já mostram isso claramente. De fato, como eu falei aqui. Mas só que existe um porém, que você não colocou no seu discurso. Se existe uma ameaça de apostasia e de heresia, havia também a ameaça de divisão. E é aí que há o diferencial da Igreja Católica. Foi ela que combateu a divisão. Foi ela que combateu a desunião. Foi ela que combateu a subversão da sã doutrina. E o que é o protestantismo? O protestantismo é justamente aqueles que aderiram ao tempo, ou aos caprichos da tradição humana, ou aos caprichos da subjetividade humana. Porque se eu pego a Bíblia e eu começo a tirar conclusões particulares a partir da Bíblia, sem qualquer relação histórica, sem qualquer relação de autoridade, sem qualquer relação de entendimento correto sobre como os primeiros cristãos entendiam, e não somente os primeiros cristãos, mas como os cristãos no decorrer da história sempre entenderam a Bíblia, se eu estou fazendo isso, na verdade, eu estou simplesmente fazendo a mesma coisa que os apóstolos condenaram. Pedro já dizia que havia pessoas que não entendiam as cartas de Paulo. E por quê? Porque já percebeu a sementeira da divisão, a sementeira da seita. E quem foi que manteve a unidade cristã desde sempre e reivindicou a manutenção dessa unidade? Foi a Igreja de Roma. E, junto com ela, as demais igrejas particulares que formam a Igreja Católica. É muito simples. Né? É muito simples. Sem a Igreja Católica, não existe unidade de fé, nem de batismo, de nada. É esse samba do crioulo doido protestante. Se existe alguém que está contra a fé e contra a unidade, é o pastor, não somos nós. Vamos lá. Abandonar a fé bíblica por um cristianismo distorcido. Aqui nós temos um outro erro, que eu acho que é um erro bem babaca. Pastor Davi Abreu, defina-me, o que é cristianismo bíblico? O que é fé bíblica? Se nós temos 30 mil seitas protestantes com inúmeras distorções da interpretação da Escritura, então não existe uma fé bíblica no protestantismo, mas inúmeras fés. Fés que não se entendem, que contradizem entre si. Mas da feita que a fé, segundo a própria Sagrada Escritura, comporta uma unidade que está no tempo e no espaço, então a sua argumentação de fé bíblica também vai para o espaço, não quer dizer absolutamente nada. A fé bíblica é aquilo que o Davi Abreu, pastor da Igreja Batista do Memorial de João Pessoa, acha. Isso é o que você está falando. Não existe uma coisa chamada fé bíblica. Existe uma coisa chamada fé católica, fé cristã, dentre os quais a Bíblia é uma das bases, mas não é a única base. Justamente porque a sola Escritura não tem base na tradição cristã, não tem base no magistério, como também não tem base na própria Sagrada Escritura. Muitas das citações que aparentemente se imputa à sola Escritura, nós percebemos que são frases ou são citações de versículos fora de contexto. Porque da mesma forma nós vemos a autoridade da igreja, nós vemos a autoridade da tradição e também estão transcritas na Sagrada Escritura. E isso sem prejuízo do fato de que o próprio cânon bíblico, como entendemos a Sagrada Escritura, quais são os textos legítimos, né, ou atribuídos como legítimos, provém de uma tradição, provém de ensinos magisteriais. Vamos lá. Isso aí é um fenômeno que nós temos dentro das Escrituras e jamais deve nos pegar de surpresa. Outro ponto que eu quero tratar contigo a esse respeito é que esse fenômeno de cristãos migrando do cristianismo bíblico para um cristianismo distorcido também não é novo, está na história da igreja. Quando nós... Eu não entendi até agora essa história do cristianismo bíblico para o cristianismo distorcido. Não entendi isso aí. Porque, na verdade, se existe coisa mais distorcida, são trocentas seitas protestantes que brigam sobre todos os dogmas possíveis. Então, vamos lá. Nós temos, por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos. Muitos entravam na igreja no século I, ouviam o evangelho, se convertiam e começavam então a propagar ideias completamente equivocadas, completamente distorcidas do cristianismo. Então os pais da igreja, o apóstolo João teve problemas com isso, os pais da igreja tiveram problemas com isso. Quando você chega a partir do século V, século VI, você começa a ver a própria igreja católica se desviar do cristianismo bíblico, daquele cristianismo zeloso como tinham os pais da igreja, para um cristianismo sincrético.
Aqui nós percebemos que o pastor não tem realmente contato com a patrística. E já que ele citou sobre os gnósticos, né, nós temos uma obra que foi escrita no século II chamada Contra as Heresias de Irineu de Lyon, né, o San Irineu de Lyon, em que ele combate de fato a heresia gnóstica. Só que ele não combate a heresia gnóstica baseada na sua escritura. Se vocês observarem a linha de argumentação de São Irineu de Lyon, primeiro, ele apela à autoridade apostólica, que é sucedida pelos bispos da igreja, os bispos legítimos da igreja. Ele apela a uma tradição oral, que é guardada pelos bispos, e junto com ela as escrituras, porque os gnósticos também usavam a escritura para contrapor a autoridade da igreja e contrapor a tradição oral, como os protestantes fazem. Aliás, o próprio Irineu de Lyon fala, quando nós falamos da tradição para eles, eles citam as escrituras. E quando nós mostramos das escrituras que não é bem assim, eles mudam de ideia assim sucessivamente. Então vejam que os erros protestantes, nós temos ali a sementeira em vários tipos de heresias que ocorrem na história do cristianismo. Então, o que ele está falando realmente não tem o menor cabimento. Essa coisa do zelo da escritura não significa anular a autoridade e a tradição da igreja. Muito pelo contrário, é uma simbiose em torno disso. Até porque a própria configuração da Bíblia é produto da igreja e não o contrário. É evidente que o evangélico agora pode criar uma igreja porque ele já tem uma Bíblia prontinha. Mas até o século IV ou século V não havia uma Bíblia pronta. Nem mesmo uma Bíblia considerada, por assim dizer, oficial, canônica. Os primeiros documentos que remontam à canonicidade dos textos bíblicos surgem a partir do século V e assim sucessivamente. E agora ele está inventando a história da corrupção da igreja no século V e VI. Mas vamos ver a pérola. Onde eles começam a colocar no seu culto elementos de veneração a imagens, veneração a Maria e tantas outras situações. Não, a veneração de imagens e a veneração à Virgem Maria é muito antiga na história da igreja. Nós temos, por exemplo, nas catacumbas que nós encontramos na Itália, cenas de personagens dos evangelhos. E não somente personagens dos evangelhos, até a Virgem Maria retratada junto com o menino. A mesma Virgem Maria que nós temos nos ícones, ou então nas imagens. Então, a reprodução de imagens, como também o culto às imagens, remonta ao cristianismo primitivo. E por que isso? Porque os cristãos perceberam que reproduzir imagens do evangelho, como reproduzir as imagens dos personagens bíblicos, porque nós temos que entender que esses personagens são pessoas de carne e osso, são pessoas reais, né? E quando a condenação judaica da reprodução de imagens, nós estamos falando de ídolos, ou seja, de deuses falsos, quer dizer, como os pagãos faziam, e não é necessariamente uma reprodução de pessoas. Tá? Então, a discussão aí do pastor vai por água abaixo. Porque, historicamente falando, a reprodução de imagens é muito anterior ao século V e VI. E vou mais além. Não somente a reprodução de imagens está na história do cristianismo, e portanto nós temos uma arte primorosa, que é a arte cristã, a arte religiosa, e se não fosse pelo culto às imagens, nós não teríamos essa arte. Como também o culto à Virgem Maria é nos primórdios da era cristã. O registro mais antigo que nós temos de uma oração à Virgem Maria é no século III, por volta de 250. E que em latim seria sub tuum praesidium, sob tua proteção. Então observem que o culto aos santos, como a reverência à Virgem Santíssima, é muito antigo. E por quê? Vamos analisar pela lógica do cristão. Os mártires que morreram pela fé, o que a igreja fez? Ela guardou a memória dessas pessoas. E nós temos também uma eclesiologia que está envolvida na comunhão dos santos. Quando nós temos o símbolo apostólico que fala na comunhão dos santos, existe a comunhão dos santos que estão na terra e a comunhão dos santos que estão nos céus. Então vejam que a ideia da comunhão dos santos já pressupõe o culto aos santos. Como também, não somente o culto aos santos, como também a memória deles, e que nós aqui na terra rezamos junto com a igreja triunfante que está no céu.
Ou seja, existe uma igreja que está no céu e uma igreja que está na terra. Uma igreja que luta pela salvação e que luta pela salvação das almas de todo mundo, como também a igreja triunfante que reza junto com essa igreja militante para que essas almas se salvem também. E isso desde o século I, desde o século II e assim sucessivamente. Vamos lá. Que a gente encontra na própria história da Igreja Católica. Quando você chega na história da própria Igreja Evangélica, você encontra os Testemunhos de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons, movimentos que saíram de dentro das igrejas evangélicas. Sabe o que eu acho interessante? É que ele critica o que ele pressupõe ser heresia, já que são subdivisões do próprio protestantismo, como as chamadas igrejas evangélicas também são subdivisões do protestantismo. Então, esse fenômeno ele não é nada novo também na história da igreja. Nem é nas escrituras e nem é na história da igreja. Outro ponto, eu colocaria como o terceiro ponto nessa resposta, é o real estado da igreja hoje. De que maneira a igreja se encontra hoje. Né? Então, o pastor Antônio Neto, ele tem um trabalho muito bacana no seu Instagram, e lá tem a caixinha de perguntas, e as pessoas fazem perguntas a ele, e essa semana, inclusive, fizeram a ele exatamente essa pergunta. E uma das partes da pergunta que fizeram a ele, permita-me ler agora a você, é exatamente essa aqui, ó. Veja, enquanto os evangélicos fazem cultos com jogos de luzes, púlpito de latão, pregador de jaqueta e tênis all-star, e abraçam agendas progressistas, os católicos mantêm toda a sua tradição e símbolos intactos. Isso tem peso para quem é conservador. Então, aquele indivíduo que é conservador, que tem uma raiz conservadora, ele está na igreja evangélica e de repente ele começa a ver a igreja, aquela determinada igreja, pintando suas paredes de preto, colocando uma iluminação dessas de show, né? Um som, uma banda, um tom todo emocional por trás da pregação, a fim de descaracterizar a igreja, aquele ambiente de culto, de reverência, e passa então a fornecer, a propor para essas pessoas um ambiente mais parecido com os ambientes do mundo, como teatros, cinemas, como uma boate, nós podemos dizer assim. Então eles passam a oferecer esses ambientes. Eu acho muito interessante ele falar sobre a questão da ambientação das igrejas evangélicas, e claro que ele coloca aqui como se fosse uma unidade e não comporta unidade alguma, e no entanto, quem entra numa igreja evangélica percebe que o ambiente da igreja evangélica, por definição, é um ambiente insípido, é um ambiente que não tem, por exemplo, a beleza de uma igreja católica. Eu falo da igreja católica antes do Concílio Vaticano II, né? Porque hoje as igrejas católicas também estão se enveredando por um processo de secularização da sua arquitetura, né? Então hoje em dia não percebemos a diferença entre uma igreja e um galpão, né? Então as igrejas evangélicas também padecem isso de uma forma até piorada, justamente porque como esses segmentos negam a estética cristã, negam as imagens, têm uma visão sectária, quer dizer, muitas delas, enfim, e negam as belezas arquitetônicas em nome de uma praticidade, por assim dizer. Então nós percebemos que as igrejas evangélicas em geral, principalmente as que pipocam pelo Brasil, obedecem a uma lógica arquitetônica de secularização. Então isso é uma tendência até compreensível, a começar pela própria localização desses cultos, por assim dizer. Um culto que se faz numa localização que era antes um cinema, ou então uma funerária, ou então, sei lá, uma loja, e assim sucessivamente. Então, evidentemente que essa reclamação dele não procede, justamente porque os evangélicos, em geral, já negaram todos os aspectos estéticos, os aspectos de beleza que há na arte cristã. Ora, senhor pastor, o senhor tem bronquinha contra as imagens. Então pronto, então não reclame se uma igreja evangélica possa parecer tão inóspita enquanto ambiente. E o que me parece é que todo esse jogo de luzes que você critica é uma tentativa de compensação à tamanha feiura estética que há nesses ditos templos evangélicos, se é que podemos dizer que é um templo. Tentar quebrar esse ar de igreja. Esse fenômeno já existe nos Estados Unidos, já faz muito tempo que esse fenômeno existe nos Estados Unidos. E no Brasil, né, ele é um tanto novo, mas está aí. De fato, é um dos pontos em que aquele indivíduo que ele vem para uma igreja esperando sentar no banco de uma igreja e ouvir realmente louvores que adoram a Deus, uma pregação que adora a Deus, ou seja, uma igreja que tenha cara de igreja, e ele... Bom, eu não sei o que é cara de igreja no mundo evangélico, porque qualquer coisa pode ser cara de igreja. Depende do gosto do freguês. Para certas pessoas, cara de igreja é a igreja show, é a igreja espetáculo, é a igreja que quer chamar a atenção a todo custo, coloca uma caixa de som e começa a gritar e espernear e fazer barulho, enfim, fazer todo aquele jogo de cena. Enfim, isso aí depende muito do gosto do freguês. Vamos lá.
encontra de repente um ambiente que tem a mesma cara da boate da esquina. E isso é preocupante. E aí é onde está o real estado da igreja. Mas isso, para mim, isso toca apenas na superfície. Isso, para mim, toca apenas na casca, na embalagem, não toca na essência. A essência, para mim, é que, e eu coloco isso no meu quarto e último ponto dessa resposta, é que é uma questão de conversão. Vamos analisar uma coisa interessante. Ele afirma que a busca da Igreja Católica é baseada numa perspectiva conservadora, numa perspectiva psicológica em que certas pessoas se identificam com a tradição, com os ritos da igreja e etc. Aqui há um erro gravíssimo, né? Na prática não é que essas pessoas sejam necessariamente conservadoras, é que essas pessoas são coerentes. E por que são coerentes? Porque elas descobrem que existe um patrimônio espiritual da igreja que foi negligenciado, foi rejeitado e foi combatido pelos protestantes. E quando essas pessoas descobrem que a Igreja Católica, e aqui eu estou reiterando, até recapitulando, é de fato a igreja histórica do cristianismo, a igreja da sucessão apostólica, a igreja que de fato tem raiz e que mostra, que deu base a qualquer tipo de fundamentação doutrinária e de fé, então evidentemente, fazendo essa comparação, eles percebem a pobreza histórica, a pobreza teológica, a pobreza artística, a pobreza estética, a pobreza de imaginação das seitas protestantes. E, no caso, eu falo dos segmentos evangélicos e dos segmentos batistas, e assim sucessivamente. Então, não é o fato de que eu estou encantado porque eu tenho uma psicologia conservadora e de repente eu observo que as igrejas evangélicas são a igreja do show, a igreja do espetáculo e do exagero. Não, porque até mesmo na igreja católica nós temos esse problema. Vá numa missa carismática, na missa de cura e libertação, e você verá realmente uma influência, inclusive protestantizada, de tendência pentecostal, não pentecostal na missa, o que para mim é uma coisa deplorável, tá? Com todo o respeito que eu tenho por certas pessoas da renovação carismática que fazem bom trabalho dentro da igreja, mas esse aspecto eu acho que é um aspecto negativo da renovação carismática católica, que existem excessos em relação a essa coisa do Espírito Santo, não sei o que, porque o Espírito Santo parece coisa de neopentecostal mesmo. Mas é muito mais profundo do que isso. Não é meramente só a liturgia, não é meramente só a missa, não é meramente só aqueles aspectos simbólicos. Não, é muito mais do que isso. É o fato de que essas pessoas encontraram verdadeiramente algo em que se pode sedimentar de uma forma substancial sem os engodos dos segmentos protestantes. Porque os protestantes criam teologia e criam fundamentações a partir do vazio. Porque todos eles, de alguma forma, se baseiam numa idealização histórica que não é real da igreja primitiva, como também não é real da história da igreja como um todo. E aqui nós temos uma complicação grave, justamente porque essa idealização não é real. Simples assim. Conversão. O indivíduo que sai de uma igreja onde a palavra é fielmente pregada e migra ou retorna, eu apenas creio que esse indivíduo de fato nunca se converteu. Não é que ele nunca tenha se convertido. Talvez numa fase da vida dele ele tenha se convertido. Só que ele percebeu inconsistências, ele percebeu fragilidades, ele percebeu inúmeros vazios que há nessa ideia de ensino bíblico, nessa ideia de doutrina bíblica, dentre outras coisas. Ora, se essa pessoa pertence no seio das igrejas protestantes, e essas igrejas protestantes têm inúmeras contradições, têm inúmeros furos, têm inúmeros vazios, e muitas coisas do que eles pregam não são historicamente aceitáveis, não são historicamente viáveis, é evidente que você começa a questionar o seu próprio processo de conversão. Então não é questão de ser verdadeira conversão. Aquele indivíduo se aproximou de algum segmento evangélico ou protestante que seja, mas aprofundando seus conhecimentos sobre a igreja, sobre a história da igreja real e não a história da igreja vista pelos protestantes, ele percebe que há certas limitações ou certas implicações que não são
suficientes dentro dessa ideia de pregação bíblica da palavra de Deus, etc. Porque cada segmento protestante tem uma forma própria de pensar, entre aspas, a palavra de Deus, e muitas vezes contraditória entre si. E essa contradição, se nós explicarmos muito bem... Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Tá gravando. E essas contradições são evidentes justamente porque não batem. Porque a própria Bíblia prega um conceito de unidade, seja de fé, seja de batismo, seja de corpo místico e etc. E essas igrejas, em geral, não se enquadram nisso. Não se enquadram. E justamente por não se enquadrarem, a pessoa que é minimamente sensata e inteligente percebe as contradições. E, portanto, quando começa a estudar a Igreja Católica, percebe o quê? A coerência. Com todos os aspectos de crise que a Igreja passa. Com todos os aspectos que podem acusar no Papa Francisco, que pode acusar, sei lá, no arcebispo X ou Y, no padre X ou Y, ou etc. Então, nós observamos, basicamente, que existe um problema sério sobre a incoerência doutrinária e institucional das igrejas evangélicas e a coerência doutrinária e institucional da igreja. É muito simples. Então, existe um processo de conversão ao protestantismo, ou aos protestantismos, mas dentro desse processo de conversão ao protestantismo, ninguém vai negar, por exemplo, que essas pessoas que eram evangélicas, que converteram ao catolicismo, não eram necessariamente mais evangélicas. Por exemplo, no próprio Estados Unidos, por exemplo, citar, eu conheço 2 casos de protestantes que se converteram ao catolicismo. Nós temos um caso emblemático do Scott Hahn, que depois se tornou um apologeta católico bastante aguerrido nos Estados Unidos, e ele era calvinista, ele era presbiteriano, e mesmo um outro apologeta americano que é o Dave Armstrong. Dave Armstrong também era de origem protestante, e também, claro, de matriz calvinista, se não me falha a memória. Então são 2 indivíduos que ninguém pode negar que eram protestantes devotos. Porém, quando eles começaram a estudar a história da igreja, e é interessante que muitos desses ex-protestantes estudam a história da igreja para atacar a igreja. Vamos estudar a história da igreja, né? E aí estudar a história do catolicismo para observar aparentes inconsistências do catolicismo. Não estou dizendo que isso foi o processo do Dave Armstrong e também nem do Scott Hahn, mas muitos protestantes fazem isso. Vamos estudar a teologia católica, vamos estudar a teologia da patrística, vamos estudar a história da igreja. E quando eles estudam a história da igreja sem a venda nos olhos protestantes, eles têm um impacto psicológico profundo e percebem, não, isso aqui tem sentido. E fazendo a comparação com o que os protestantes ensinam, eles percebem inconsistências. Então podemos dizer o seguinte, houve conversão dos protestantes? Sim, mas eles perceberam que o nível de convencimento dos evangélicos era insuficiente perto dos católicos. E por isso mesmo eles voltaram para casa, para a igreja de Nosso Senhor.